a Montanha Mágica 69, segundo vídeo. Paradoxal, né? E aí percebam como o Settembrini levou a sério esse adjetivo, né? Settembrini, por favor, engenheiro, nada de imputações levianas, né? Não vem me dizer que o meu discurso é paradoxal. Não vem me dizer que o que eu estou falando aqui é paradoxal, né? Você não tem esse direito. Eu desprezo os paradoxos. Detesto-os. Tome nota de que tudo quanto lhe disse sobre a ironia se aplica também ao paradoxo. E outras coisas mais. O paradoxo é a erva venenosa do quietismo. A irização é a irização do espírito apodrecido. A maior licenciosidade de todas. O paradoxo é a maior licenciosidade de todas. O paradoxo é a irisão do espírito apodrecido. O paradoxo é a erva venenosa do quietismo. Por que eu estou fazendo isso? Eu faço isso comigo mesmo a todo tempo. Porque a gente tem que entender cada uma dessas afirmações. Ok? Ou pelo menos tentar entender cada uma dessas afirmações. Não sei se a gente vai conseguir entender cada uma dessas afirmações. Mas pelo menos tentar. Verifico, aliás, que o Senhor volta a defender a enfermidade. E aí ele continua, etc. Então, vamos abordar agora esse... Primeiro, eu vou ler aqui o Wise na definição paradoxo. Mas vamos lembrar primeiro o que o Settembrini acha do paradoxo. E vamos fazer as nossas tentativas e erros aqui. Ou só tentativas e nem saber o que é erro. O paradoxo. Primeiro, é extremamente ofensivo que você me diga que o meu discurso tem paradoxo. Eu detesto os paradoxos. Né? O paradoxo é a erva venenosa do quietismo. Então, é a erva venenosa do quietismo. Né? Vamos fazer o trabalho juntos aqui. Eu vou colocar quietismo no Wise. E vamos destrinchar primeiro essa primeira afirmação. O que é quietismo? Estado de alma não suscetível de comoção ou interesse. Apatia, indiferença. Apatia, indiferença. Então, como que a gente faz? A gente vem aqui, anota. Aqui, apatia e indiferença. O paradoxo é a erva. Aqui, apatia, indiferença. Então, o paradoxo é a erva venenosa da apatia, da indiferença. Ou seja, o paradoxo tem uma relação com o fato de que tanto faz, né? Lembre-se, apatia e indiferença é exatamente isso, né? Lembre-se do seguinte, por isso o quietismo, você fica quieto. Quieto não no sentido bom, né? Fica quietinho ali, mas você fica quieto. A tua mente fica quieta, qualquer tipo de engajamento fica quieto, então é esse quietismo total, né? O que é apatia? Pathos está na palavra paixão, simpatia, empatia, patologia. Deixa eu ver quão longe que a gente vai ter que ir nesse pathos para eu não ser digressivo demais. Bom, então a gente tem essa ideia de sentimento, né? De sentimento, esse paixão no sentido mais abrangente possível, né? Não paixão de estou apaixonado por essa pessoa. Lembre-se de paixão de Cristo, né? Tem a ver com o sentimento e com a passividade que ele escolheu ter sofrendo. A propósito, passividade também vem de pathos. Tá. Apatia é você não ter pathos, ok? Como assexuado é quando você não tem sexo, simplificando. Ótimo. Então, e indiferença é
Repare que a gente está fazendo no nível da palavra o que a gente geralmente faz no nível do capítulo ou da frase. Indiferença não faz diferença. Por que uma pessoa apática, que não tem paixão nenhuma, uma pessoa indiferente, olha, por exemplo, para as coisas, né? O cúmulo disso, né? Você está num estado profundo de depressão. Tanto faz comer ou não comer. Você nem se dá o trabalho de se matar, né? Não é um desespero. Não é um desespero. Desespero é outra coisa. Né? Não é uma agonia, não é uma raiva, não é uma revolta, não é nada disso. Né? É aquela história, o fim do universo não em explosão, o fim do universo com um suspiro. Tem alguém que falou isso, na verdade, eu esqueci, mas me veio essa frase na mente. Alguma coisa sobre o fim do universo, o universo não vai acabar numa explosão, mas vai acabar num leve suspiro. Então, a apatia não é essa explosão daquele que está desesperado, acabou de perder tudo, se joga de uma janela do 20º andar. Isso não é apatia. Apatia, você deita na cama, se te colocam de um lado, você fica, se te colocam de outro, você fica. Se as tuas costas começam a criar feridas porque você vai estar deitado, você fica. Isso seria o cúmulo da apatia, a apatia completa, né? E perceba, é indiferente, não faz diferença. Não faz diferença eu tomar leite, eu tomar coca, eu tomar água ou eu não tomar nada, ok? Bom, apatia às questões morais é você se eximir das questões morais. Cada um tem a sua opinião. Não, isso daí é muito relativo, né? Então, olha que legal, pode ser uma questão de respeito? Um pouco pode, mas é bastante apatia, é indiferente, né? Repare, eu não estou falando que você não tem que respeitar, eu acho que tem que esclarecer, eu não estou falando que você não tem que respeitar as ideias dos outros. Na verdade, talvez eu esteja falando que você não tem que respeitar as ideias dos outros. Essa é a minha afirmação aqui. Não respeite a ideia dos outros, respeite os outros, né? O João tem uma ideia imbecil. Eu não posso odiar o João, ou tentar punir o João, ou tirar do João a possibilidade de ele ser um ser humano. Ou seja, de ele tem o direito da opinião dele, né? Então eu respeito o João tem o direito da opinião dele. Eu não posso obrigar o João a ver o mundo como eu vejo. Mas a ideia imbecil do João ainda vai continuar sendo imbecil. Então eu respeito as pessoas e não respeito as ideias, né? E como que eu tenho como que eu sei que as ideias são imbecis? Porque eu estou engajado, eu estou procurando a verdade. A verdade não me é indiferente, né? Eu não estou apático à verdade. Bom, estou indo bem longe. Se prepare que isso daqui eu acho que é uma coisa bem espinhosa. Então, se prepare para alguns vídeos aí sobre isso daqui. Então ainda estamos tentando entender o que é a erva venenosa do quietismo, ok? A erva venenosa do quietismo. Deixa eu até pegar tinha que ter um daqueles marcadorzinhos aqui para eu não me perder. A gente nem entrou ainda na questão qual que é a relação entre a erva venenosa do quietismo e o paradoxo. Okay? Essa seria a primeira questão. Segunda, irisação do espírito apodrecido. Irisação vem de Íris, sabe a deusa Íris da mitologia, que é relacionado com o arco-íris, o arco de Íris, né? A irisação, então vamos pôr a bolha de sabão, você fala que ela tem a cor irisada, ela tem as cores do arco-íris. Tá, mas o que tem a ver a bolha de sabão, o arco-íris com o espírito apodrecido? Porque irisação pode ser você colocar as cores do arco-íris, ou seja, você embelezar, né? No nosso caso aqui, embelezar por fora. Então o paradoxo é o embelezamento de um espírito apodrecido. Então a gente tem que descobrir, nossa segunda pergunta aqui qual que é a relação entre um espírito
apodrecido que se esconde sob uma capa colorida e bonita, e o paradoxo, né? E o terceiro é a licenciosidade, a maior licenciosidade de todas. O paradoxo é a maior licenciosidade de todas. E repare que aquele que pratica licenciosidade, ele abusa da liberdade, ele é indisciplinado, ele não tem restrições morais. Que se conecta um pouco com o nosso quietismo através da indiferença, correto? Se eu não tenho restrições morais, tanto faz deixar uma criança viver ou deixar uma criança morrer. Tanto faz defender a vida ou não defender a vida. Eu não tenho restrições, né? Tanto faz fazer isso quanto aquilo. Ok. Uma vez que a gente tem essas nossas 3 questões aqui, vamos para o nosso paradoxo, segundo o Wise, né? Proposição ou opinião contrária à comum. O discurso despertou curiosidade pelos seus paradoxos apresentados. Aqui poderia estar se falando que é um paradoxo a afirmação do Settembrini, porque ninguém pensa que a própria doença em si é algo culpável, correto? Então, o cara ali está quase morrendo. Fala assim, ixi, esse vai pro inferno. Por quê? Porque ele está doente pra caramba. Então isso é paradoxal. Se eu chego para uma pessoa e falo isso na rua, a pessoa vai falar, isso não tem sentido. Então essa é a nossa primeira tese. É disso que o Settembrini está sendo acusado aqui. Ok. Segundo, e talvez o sentido mais comum, né? Aparente falta de nexo ou de lógica, contradição. Então é paradoxal eu falar que não suporto coisas frias e a minha comida favorita ser sorvete. Ok? É paradoxal. Vamos ver se a frase aqui nos ajuda. A frase que o Wise nos dá é: ter um romance platônico numa época de amor livre é um tremendo paradoxo. Né? Paradoxo, contradição, mas aí não é uma contradição interna, como eu falei para vocês, é uma contradição com a época. Né? O jeito de se amar hoje é amor livre. Né? Se você tem um amor platônico, você só vai olhar a pessoa de longe, isso é um paradoxo. Ok. Terceiro, e aí a gente está falando do termo na filosofia: pensamento, proposição, argumento, que contraria os princípios básicos gerais que costumam orientar o pensamento humano. Ou desafia a opinião consabida, sabida de todos, correto? A crença ordinária e compartilhada pela maioria. Então, nada mais do que digamos, um desdobramento dessa definição. Essa definição aqui nada mais é que um desdobramento da primeira, né? Ó, a primeira era proposição ou opinião contrária à comum. E essa terceira é a mesma coisa, só que falando, destrinchando melhor isso, né? E aí a 3.1, eu acho que vai ser análoga a 2. No sentido lógico, raciocínio aparentemente bem fundado e coerente, embora esconda contradições decorrentes de uma análise insatisfatória da estrutura interna. Okay? Então, uma análoga a outra. Tá. Agora, a gente já sabe mais ou menos o que é paradoxo. E aí, a pergunta se torna: por que o Settembrini ficou tão ofendido? Porque ele não quer ser acusado de um discurso incoerente com o discurso mesmo, ou ele não quer ser acusado de estar falando algo que é incrível, que está fora do senso comum. Né? Bom, então vamos voltar primeiro para as nossas 3 questões. Novamente, eu não estou brincando quando eu falei que a gente está vendo junto. Eu não consegui chegar a uma conclusão e estou tentando desenvolver aqui com você. O paradoxo
é a erva venenosa do quietismo. Então, quando você é paradoxal, ou quando você usa o paradoxo. Perceba, aqui a gente tem uma outra pergunta extremamente difícil. Ele está falando que quando você é paradoxal, você tende ao quietismo, ou quando você usa o paradoxo, você tende ao quietismo. Ou essas coisas são a mesma coisa. Estou aberto a sugestões, ok? Eu vou abrir um outro vídeo para a gente continuar por causa do tempo.